nunca mais saia da igreja acusando as pessoas do que elas não fizeram por você. Meu ancião, jovem amigo ancião, E aí, pai ancião? da Antonella. É isso aí, Agora não muda mais, agora é o pai da Antonella. Pai da Antonella tá aqui hoje. Seja bem-vindo, meu amigo, meu Seja ancião. bem-vindo também, amigo. Mais uma gravação do Pod Bairro. Mais um episódio do Pod Bairro. Isso aí, Pod Bairro contando histórias. contando histórias. Hoje a presença de uma pessoa muito importante, mas Que daqui a tem pouco você vai conhecer. muitas histórias. Isso aí. Tem muitas histórias. Mas, antes Vamos lá, disso, né? se apresenta primeiro. Vai Bom. que tem gente que não te conhece. Bom, eu me chamo Wirley Alves, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca, uso barba, tenho cabelo castanho, um pouco médio. Estou aqui hoje trajado de um all-star branco, uma calça jeans e uma camisa branca polo. Muito bem. Foi certinho, Exatamente. né, cara? Foi direitinho, tá bom? Meu nome é Éder, um homem, 1,73 m, cabelo grisalho, tô de óculos, sapatênis, calça jeans e a lendária camiseta dos jovens do bairro Ambaí. Atemporal. Essa é atemporal, e essa aqui é uma criação do Pedrê, da época do Pedrê. Que tem tudo a ver com o nosso convidado hoje. Tem O pessoal tudo a já ver. viu na thumb aí quem é, né? Exatamente. Mas tem tudo a ver com o nosso convidado hoje. E a gente não se organizou muito bem para isso, né? Porque eu deveria ter vindo aqui hoje com a minha camisa dos Bravadores, do Duque de Caxias. Mas tudo bem, né? Vamos Que lá, tem né? tudo a ver também com Tudo o a convidado. Mais a ver do que se pensa com o nosso convidado. Exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos chamar o homem? Vamos. Vamos. Seja Seja bem-vindo, bem-vindo, Rodrigo Durval. Seja bem-vindo. Jovem amigo. Faz hora que você está na nossa lista para vir Eu para não tenho cá. que me apresentar igual vocês, não, né? Tem, Por favor. Tem sim. O MAP, É o por MAP causa do precisa, MAP, é por lógico. causa do MAP, irmão. A gente valoriza o ministério aqui. Você tava rindo. Eu esqueci de falar isso pra você. Na hora que você começou a se apresentar, eu falei, xiii, não falei pra ele. Agora vai ser ao vivo. Vai que assim, é ó. tu, irmão. Vai. Tá bom. Não, bom, tem que falar meu nome, né? Vai por aí. Eu sou Rodrigo Durval, 46 anos. Caramba, estou mal de lembrar a minha idade aqui. Pai do Davi, 16 aninhos, e Ana Lívia, de 11, casado com a Mirna, a valente, né? Corajosa. Santa Mirna. Santa Mirna. E, cara, adventista desde 89, atualmente membro da Igreja Central de Campo Grande, desbravador, apaixonado por JA, né, por jovens adventistas, gosto de comunicação, gosto de rede social e adoro polêmica. Caramba. E não foi por isso que eu trouxe ele aqui. E não foi por isso que eu trouxe ele aqui. É pela amizade. E o pior é que ele não esqueceu nada, né, cara? Depois... E fechou, já começou com chave de ouro. Já começou com chave de ouro. Já. Esse sou eu. Mas assim, é um resumão, né? Porque de fato, nem eu sei me definir muito, não. Não, A mas, gente vai ficando velho, vai mudando também, né? Eu olho pra trás e já não sou mais o mesmo. mas se não mudar também é porque não aprendeu. Com Então, os mas tem erros. gente que muda pra melhor, né? Mas Eu tô na luta, Será? tentando entender. Será? Uma hora, né? Uma hora eu me entendo, Mas tá bom, Rodrigo. Antes de nós entrarmos no assunto mesmo, profissionalmente, o que você faz, meu irmão? Então, profissionalmente eu tenho uma empresa, a R Dorval, Soluções de Tecnologia. Ela existe desde 2006, mas assim, oficialmente, CNPJ bonitinho desde 2009. E ela atende, sei lá, acho que fazendo a conta agora, 90% da carteira é Igreja Adventista. Eu atendo 2 divisões, estou indo para a 3ª divisão agora em setembro. Amém. Atendo algumas instituições, Superbom, IATEC, várias uniões, acho que do Brasil praticamente todas, algumas associações fora. Tenho aí o desafio, né, de trabalhar com sistemas, bancos de dados, aplicativos. E quando eu falo de JA, né, de Jovens Adventistas e de Desbravadores e Aventureiros, é porque também não é só paixão, é trabalho, né? É muito do meu dia a dia, as loucuras das viagens, dos projetos. E isso vem desde os tempos de menino, jovem, solteiro, depois casado. A sorte, né? Bênção, na verdade, de ter casado com alguém também apaixonado pelas mesmas coisas.
Então é uma mistura, eu não sei que horas que é profissão, que horas que é ministério, Que é hobby. o que é hobby, o prazer, a alegria. Eu literalmente posso dizer assim com muita tranquilidade que amo fazer o que eu faço. Não tem dia ruim assim. Sim. Eu sei que tem empregos que de fato é uma luta e tal, né? Quem está assistindo aí deve ter às vezes seus dias de glória e dias de luta. Eu sempre tenho os dias de glória, porque Amém. mesmo num dia ruim, tipo Campuri, abertura, loucura, eu amo estar ali. Então esse sou eu, essa é a minha profissão. O brilho nos olhos das crianças. Milhares de registros ao mesmo tempo Mesmo ali. tempo, bip, loucura e check-in, é isso aí. 1000 ônibus numa BR esperando para entrar. Essa loucura me alimenta. 1000 ônibus? 1000 ônibus. Campuri da Divisão é mais ou menos isso aí. Cara, Ei, você acabou falando aí, igreja e tal, IATEC, super bom. Uhum. Para cada um você tem um desenvolvimento, um software, Claro alguma situação. que tem uma equipe, tem um desenvolvimento, tem um produto diferente. Eu acho que se eu tivesse que separar assim, tipo em verticais assim bem distintas, é e-commerce, banco de dados e aplicações mais robustas, né, de gestão, de cadastros, de seguros, de sistemas, né? Mas é basicamente isso, é e-commerce, sistemas, aplicativos. Uma perguntinha. Qual o tamanho da nuvem para guardar tudo isso? Não, o modelo é legal, né? O modelo que eu acabei escolhendo, assim, ao longo do tempo, até porque a igreja adventista, ela é uma instituição muito séria. Então, ela, por exemplo, não permite que os dados dela fiquem fora da própria estrutura dela. Então, eu basicamente não tenho estrutura. Eu tenho que trabalhar na estrutura que a igreja Você já roda tem. dentro do sistema. Dentro Da LGPD da igreja. deles, tudo, nuvem e tal. Isso é legal, porque Isso é legal. acaba que você tem contato com infraestruturas assim gigantescas. A igreja é uma multinacional, sim. né? Então, assim, se você vai hoje a um IATEC da vida, você está falando de uma empresa que tem 500 funcionários. No coração, Uau. ali pertinho de Hortolândia e tal. E isso é legal. IATEC, explica para quem não sabe o que é IATEC. IATEC, inclusive, é recente, é o Instituto Adventista de Tecnologia. Se não me engano, ele surge ali por volta de 2016, em Hortolândia, dentro do nosso NASP de Hortolândia. E ele vem para resolver um problema da igreja. A igreja cresceu demais e tinha assim, muita coisa feita fora, muita coisa terceirizada e muita coisa feita em escritórios de associações, de uniões da igreja adventista. Muita planilha de Excel. Muita coisa, né, gambiarra e tal. E aí juntou todo mundo, todos os programadores que a igreja tinha espalhado nesses escritórios, né, construíram um prédio lindíssimo, altamente tecnológico ali no coração do interior de São Paulo. E aí eles começaram a desenvolver as soluções unificadas. Então o que você hoje tem de 7Me, o ACMS, que é o sistema de secretaria de igreja, o ACI, aí tem o sistema dos céus, aí tem os sistemas da CPB. Então, ele centraliza as soluções da igreja. Eu entro numa dessas verticais, a vertical religiosa, né? Que é aquela que tem a primazia, o objetivo de resolver problemas da igreja. Eu resolvo um problema muito específico e eu fui contratado para isso, de fato, porque na época era um problema organizar o Ministério Jovem e as ações dele. Então, não é só colocar, sei lá, 300 mil jovens na rua fazendo Caleb. A gente tem que saber aonde eles estão, quem eles são, se eles sofrem um acidente, eu preciso ter o recurso de uma seguradora, de uma corretora para cobrir esses atendimentos, esses sinistros, no caso. Campuri, inscrição e tal. Então, assim, é um universo gigantesco e eu atendo a igreja através do IATEC. Então, eu tenho um contrato com o IATEC para atender a divisão sul-americana. Já nos Estados Unidos é outro mundo, mas é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Tem um IATEC lá? Não, lá é a divisão que assume a prerrogativa de desenvolver soluções. Tem um pessoal lá mas também. Mas tem né? data center, tem profissionais também, bem legal. Ô, Rodrigo, você falou da terceira divisão que você está pegando aí, como é que tá? Como é que é essa? Então, é a loucura, né? Porque as duas divisões que já existem na minha carteira já tira completamente meu tempo, né? Certo. Só que a gente tem um desafio na Europa, e é a Transeuropeia, né? Que é organizar os clubes que precisam serem ali ou serem utilizados como uma ferramenta de evangelismo. É muito louco isso, né? Porque na América do Sul e na América do Norte, clube é ministério da igreja.
Na Europa, é estratégia de evangelismo. Então, eu entrei nessa agora Opa. de ir para a Europa Outra para parada. levar o Opa. sistema, porque lá é uma estratégia de crescimento de igreja. Até porque a igreja está se Opa. perdendo, está diminuindo, Exato. tem Muito muita coisa, né? secularismo, pós-moderno e tal. Então, assim, até então eu tinha dito não, inicialmente, porque eu não daria conta. E tem outros idiomas lá que eu não atendo também. Mas a igreja se adaptou, os líderes também extremamente suscetíveis e tal, flexíveis. Pega ali, né, Inglaterra, Holanda, aqueles países ali do nortão, ali, né, Noruega e tal. E foram muito flexíveis em começar o projeto. Noruega é ruim, né? Ah, o Haaland é legal, né? O Haaland é legal. Mas assim, é legal porque vai me desafiar de novo Sim. a ir para uma cultura em que a igreja ela é diferente. Né? Não vou dizer que ela é fraca, porque eu acho que a sociedade europeia ela não é mais religiosa. Então, o fato da igreja ainda existir na Europa, para mim, já é uma grande vitória. Muitas denominações lá já desapareceram. Né? Hoje você já tem ideia de números para lá? Olha, você vai ter que chegar lá para descobrir primeiro? Não, pouco que eu sei, por exemplo, quando a gente fala de Campori, né? Campori da divisão. Então, aqui na divisão sul-americana é 120 mil. Quando eu falo do Campori norte-americano, que é em 2029, a gente está falando de 60 mil pessoas. E lá o da divisão deles é 5 mil pessoas. Nossa, cara. Uau. A divisão inteira, né? Então, assim, é diferente. Tem um grande trabalho aí pela frente. Só que isso não diminui a importância. Para Sim, mim, assim, eu sim, gosto dos não, números, não, gosto da não, ideia não. da grandeza das coisas, Não, mas não, para não. mim, 5 mil é equivalente a 120. Exatamente. Porque naquela proporção. a gente não consegue Na mais proporção sendo lá, reunir sendo lá. Eu acho que, para mim, é como se fosse 120 mil pessoas num conceito de lugar que a igreja não prospera mais. E tem data já, por exemplo, para acontecer? Se não me engano, 2026 agora, acho que é 2029 também, normalmente no mesmo ano da norte-americana. É engraçado porque se a gente entrar no caminho de conversar com o Rodrigo Sobre isso? sobre Não, essa eu questão sei, de gente- Europa, da igreja, na da verdade, Europa, a frase que já ficou ecoando na minha Irmão. cabeça aqui foi que onde a igreja não prospera mais. A igreja não prospera mais. Só isso aqui a gente passa uma temporada, dá uma E temporada aqui E é assim. bom, Éder, deixar claro que assim, a igreja não prospera mais, não é por culpa da igreja. É por culpa, olha que louco assim, tenta construir na sua cabeça aí a mentalidade do europeu. Você prosperou, você é um país, uma nação extremamente rica, todo mundo tem o básico para sobreviver e o básico é muito bom, né? Seu conforto, a sua vida. E tudo isso foi construído em uma sociedade que abdicou do cristianismo. Então a pergunta é, o cristianismo serve para quê? Ô, Rodrigo, você falou sobre os números aí, a questão da terceira divisão que você vai começar a atender. E as demais divisões? Você tem uma ideia de como que é, os números, se é algo melhor, se é algo com muita conexão com a igreja ou pouca conexão? Como é que é? Você tem alguma? Vamos para o outro lado lá do mundo lá. Não, E a Ásia, como é que funciona? Então, eu quando olho para números, eu gosto de dividir em hemisfério. Certo. O hemisfério sul sempre é muito mais forte. Então, a América do Sul, a África, Entendi. a Ásia, do hemisfério sul para baixo, uma potência. E o hemisfério norte sempre é o desafio. Então, Estados Unidos, Europa, a Ásia do norte. Então, você tem números fortíssimos. Na África, por exemplo, é a nossa mais forte de todas, né? A maior quantidade de divisões, a maior quantidade de membros ali. A África domina o mundo adventista. Em segundo, discute-se muito entre América do Sul e Interamericana, que é do México até para cima do Equador ali. Eu desconfio, porque assim, a Interamericana sofre com desafios de secretaria, né? Eu desconfio que a Interamericana talvez tenha mais membros que a Sul-Americana. Então seria a segunda maior aí. E aí já viria a Sul-Americana e por fim a Norte-Americana. Mas a África é a potência. A Ásia é engraçado, porque quando você olha para a igreja da Ásia, ela, na maior parte, ela não tem cara de igreja adventista. Se você vai na Interamericana, na Sul-Americana e na Africana, ela tem uma aparência de adventismo, né? Então, as músicas, o culto, a doxologia, a liturgia. O asiático, ele tem muito a influência das religiões asiáticas, né? Então, ele tenta manter, mas, assim, é um negócio diferente. As igrejas japonesas, por exemplo, tem um amigo que é missionário lá, cultos completamente diferentes, muito mais reverentes, inclusive, porque o japonês, por exemplo, Sim. é extremamente
tradicional, né, reverente, o indivíduo que vem do hinduísmo, o indivíduo que vem do budismo. Então, mistura muito essa coisa assim do ambiente calmo. Eu falo uma coisa, acho que o Éder já ouviu essa frase minha algumas vezes, eu falo assim que a igreja, para mim, é um milagre, porque não é possível acreditar na ideia de uniformidade. A igreja, ela consegue ter uma unidade em Cristo nas 28 crenças fundamentais e não passa disso aí. Nunca tente achar que ela vai ser mais do que isso. Uma unidade na sua diversidade. É a frase do Diversidade. Ayrton, né? Exatamente. O sonho é a unidade na diversidade, porque uniformidade é impossível. Uniformidade. A gente pode colocar aqui a parte, colocar uma linha dividindo norte e sul no planeta. A gente pode colocar então que os países que têm menos condições são aqueles que têm mais apego com a fé? Caramba, bingo, você acertou. Na verdade, assim, ó, Ou não? onde há pobreza, o evangelho prospera. Onde há dinheiro e riqueza e poder, o ateísmo prospera. Dê dinheiro a uma nação, poder, estrutura, sociedade Aí não precisa de evoluída, Deus. não precisa de Deus. E é interessante, assim, ó, pega o globo e você vai ver um ciclo que acontece naturalmente há mais de 100 anos. O hemisfério sul, ele sempre persegue a sociedade e a cultura do norte a cada 5 anos. Então, a gente está vivendo no Brasil uma cultura que os Estados Unidos já viveu há 5 anos atrás. E já os Estados Unidos estão vivendo a sociedade europeia 5 anos atrasados. Então, é um ciclo. O mundo hoje, e o Adventismo entra nisso, é um ciclo. Então, se você quer saber o futuro da Igreja Adventista, isso aqui não é profecia, tá? Não estou aqui... Não está gravando nada, a gente está Isso gravando é nada. sociedade, A gente está isso é só conversando. estudo da sociedade. A Igreja Adventista caminha sempre 5 anos para ser aquilo que os Estados Unidos é. Então, os desafios que a gente está vivendo hoje, por exemplo, a pandemia esvaziou algumas igrejas e tal, isso de esvaziar a igreja já estava acontecendo nos Estados Unidos 5 anos antes. Por exemplo, a ideia, né, de que você agora precisa diminuir, né, essa goteira, o vazamento, né, dos jovens saindo da igreja, a América já vive há 20 anos atrás. E agora a gente está vivendo esse drama aqui. Então, tudo isso é importante, por isso que é legal você, às vezes, ver a igreja em outros lugares do mundo, porque você consegue entender o que a gente não deve fazer, baseado no que eles já fizeram, e o que vai acontecer com a gente inevitavelmente. Então, essa ideia, por exemplo, do quanto o hemisfério norte influencia na nossa sociedade é inevitável. Tudo que você come hoje é influência do hemisfério norte, né? Fast food, o que você vê de filmes, de séries, de hábitos, de roupa que você gosta de usar, de celular que você gosta de comprar. É loucura, mas o fato é que a gente está perseguindo a sociedade do hemisfério norte o tempo todo. É doido, né? E perseguindo atrasado, né? Porque... Pois é. Mas isso é uma vantagem, Willy, porque se eu estou 5 anos atrasado, então eu consigo ter a visão do futuro sem sair do lugar. Isso é legal. Mas você Agora eu deveria me mexer, né? É isso que eu ia Mudar a falar. rota. Mas exatamente, a gente consegue corrigir Então, da rota? Deveríamos. Ou o Wi-Fi com deveríamos. GPS não dá certo e a gente vai na direção deveríamos. do... Por exemplo, uma coisa que eu gosto demais na minha divisão é que, assim, quando eu volto, eu sempre dou relatório para os meus chefes, né? O meu chefe é o pastor Campitelli, do JA, e agora o pastor Jefferson no MDA, Sim. que é o Ministério dos Bravadores e Aventureiros. E eu sempre gosto de reportar para eles, né? Eles me perguntam, e aí, como é que está lá os Estados Unidos? Como é que está o Canadá? Conta pra gente como é que tá os bravadores, aventureiros, os clubes e tal. Que projetos a gente pode copiar deles e o que não copiar. Sim. Então, eu vejo uma igreja na América do Sul tentando se antecipar aos erros. Tentando acertar. Então, por exemplo, essa ideia agora, vocês estão percebendo nas uniões da América do Sul, muito evento grande de JA, mas focado em missão, por exemplo. Sim. Porque isso, aparentemente, foi uma das tragédias do hemisfério norte. A ideia de que, não, vamos ficar aqui só na igreja local, vamos alimentar aqui os membros da igreja com ótimos sermões e tal, e vai dar tudo certo. Não, tem que ter sentido. Vivemos felizes para sempre aqui. Tem que ter um sentido. Claro que também, por outro lado, e eu sempre desenvolvo esses debates, né, nas conversas que eu tenho com o departamental, por exemplo, de que, assim, ser missionário de um produto ruim, que seria a igreja local, né, ruim, é igual vendedor de produto ruim.
Então, o que acontece? Quando você treina um monte de vendedores para sair nas ruas vendendo um produto ruim, você só aumenta a quantidade de gente insatisfeita. De produto ruim. Tá todo mundo é muito ruim. Então, assim, para mim é uma lógica que precisa atender as duas frentes. Melhora a igreja local. E eu acho, Éder, que quando você melhora a igreja local, eu nem preciso incentivar alguém a ser missionário. É resultado. Porque é resultado. É tão bom a minha igreja que eu quero falar para os meus amigos virem para a igreja. Então fica, acho que a dica para quem está assistindo aí. Você às vezes reclama, os jovens da minha igreja não querem fazer missão e tal, mas e a igreja local? Porque você, quando evangeliza um amigo, você quer levar seu amigo para algum lugar. Esse lugar para onde ele vai levar é legal? É bom? É acolhedor? E eu gosto da igreja acolhedora, né? A gente tem essas conversas Exatamente. sempre. Eu vou levar meu amigo para um lugar legal? Se não é um lugar legal, então o produto é ruim. Se o produto é ruim, eu vou multiplicar a quantidade de insatisfeitos. É só isso que eu vou fazer. Então, evangelismo de igreja ruim é multiplicação de cliente insatisfeito. Não tinha nada a ver com o assunto inicial. Não, mas tem tudo a ver. Mas tem tudo a ver. Sai desviando, gente, vocês têm que me controlar, entendeu? Não, mas vai me trazendo para o foco. Então, já vamos nessa direção do foco aí, dos jovens assim, ó. Entendeu? Quando se fala assim, jovens do norte e jovens do sul. Do norte e do sul? Comparação? Vamos lá. Alas, Éder, o jovem... Daquilo que já andou lá para Claro. trás, do Rodrigo, começou com jovens. Eu vou falar de hoje. Até porque Mas você foi jovem já, né? Faz E a tempo. tua ideia de jovem e o que você vive hoje. Não, mas não é questão né, só de você ter sido jovem. É a luta pelos jovens. Sim, que a gente anda pelos junto jovens. nessa associação aqui há tempo. Ele só Olha. consegue dar uma pernada maior, né? Mas a luta de jovens que a gente tem já faz hora que a gente tá. Olha, o jovem que eu fui e o tipo de ministério jovem que eu vivi e acreditei não existe mais. Esse é um fato dolorido, porque a minha juventude foi em igrejas que tinham culto jovem cheio, tinha social sábado à noite, a gente saía para fazer acampamento de verão e as vagas acabavam um mês antes do acampamento. Então, essa igreja que eu vivi na minha juventude não existe mais. Eu fui, por exemplo, coordenador de jovens na SM por 10 anos. Exatamente. E eu falo assim que alguns, muito assim, né, saudosos, nossa, o seu tempo, o tempo do Paulo Fernandes, o tempo do pastor James e tal. Eu falo, gente, não. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês aqui. Ó. Eu, pastor Paulo, pastor James, tivemos muita sorte. A gente viveu um momento que, se nós tivéssemos que viver hoje de novo, não seria nada igual. E a gente poderia fazer as mesmas coisas, os resultados hoje seriam completamente diferentes. Você tem uma ideia, William? Acho que você viveu essa época aí também. Eu, quando fui coordenador de jovens, durante 10 anos, eu me lembro de ter catalogado a quantidade de corais que nós tínhamos no estado. Passavam de 15. A última informação que eu tive, acho que o Rodrigo Assi me contou alguma coisa, hoje a gente não tem mais do que 3. No estado inteiro. E no meu tempo, eu lembro que, por exemplo, eu fazia um programa de rádio na Novo Tempo, só que na FM Cidade, que era a número 1 de audiência e tal. No começo, isso. E eu lembro, assim, da gente fazer um programa chamado JA Itinerante. Então, eu pegava ali a potência da FM Cidade no rádio, no sábado à tarde, e jogava isso para as ruas. Então, era taxista, era todo mundo ouvindo a rádio, e eu convidava a galera para ir para uma igreja uma vez por mês, para algo que a gente fazia, que era o JA Itinerante. Era a igreja sede do distrito. A igreja tinha que prover o espaço, o som e o lanche no final. Sim. Podia ser pipoca, geladinho, o que você quisesse. O que a igreja podia, né? E à noite, um espaço, uma quadra para fazer um social. Eu me lembro, por exemplo, aqui no bairro Mambaí... Né? Nada demais. Eu me lembro aqui, ó, no bairro Mambaí uma vez, nós fizemos aqui um junta, né? Tinha o coro jovem e tinha o coral do bairro. Os dois cantaram, aí tinha o grupo Vida que cantou também. Então, imagina, um culto jovem com 3 atrações musicais, né? E era, inclusive, acho que o Dia dos Namorados. O Ivan Saraiva era o pastor da Central, aqui era o pastor Eliezer, e o James era o J. Faz hora. Para falar Eliezer, faz hora. Terminamos, e aí fomos para o CAC. Eu me lembro da diretora do CAC dizendo assim, Rodrigo, a gente tem que fechar os portões, porque não cabe mais ninguém. A gente está falando de mais de 1.000 pessoas no sábado à noite, num social. De novo, se eu pegasse essa mesma receitinha e aplicasse hoje, não daria nada. Não daria nada. Então, a sociedade mudou. Quando você fala de hemisfério norte e sul, o jovem norte-americano e canadense, ele não acredita em igreja, ele acredita em experiência.
Isso é pós-modernidade, né, na sua essência. Então, o jovem americano sempre está em busca de uma experiência, a comunidade. Ele quer a comunidade, ele quer a amizade, ele quer o acolhimento, o carinho, ele quer encontrar uma namorada na igreja, ele quer se sentir aceito, porque no mundo exterior, às vezes, ele enfrenta problemas. Isso é o norte-americano. O sul-americano é uma transição. Você vai em Curitiba, já é meio Estados Unidos, você vai em São Paulo, já é meio Estados Unidos. Você já não consegue mais ter o jovem num pequeno grupo, porque ele não tem tempo. Você já não consegue trazer o jovem para o domingo à noite, porque ele não tem tempo. E já tem regiões na América do Sul que nem quarta-feira à noite tem mais. Cara, tem uns lugares na América do Sul que já parecem Estados Unidos. Eu vou citar um aqui, por exemplo, que é o Uruguai. 3 milhões de habitantes no país inteiro e 5 mil adventistas no país. Dos 5 mil adventistas que o Uruguai tem, dos 3 milhões de habitantes que o país tem, eu diria para você que uns 4 mil têm mais de 60 anos. Caramba, velho. Então, assim, e estamos aqui, ó, vizinho, está aqui do lado do Rio Grande do Sul. Argentina, agora recente, eu particularmente não gosto muito de às vezes, ter que falar desse tipo de coisa, porque, assim, a gente nunca gosta de ver a igreja que a gente frequenta, que a gente professa, né, diminuindo de tamanho. Mas a Argentina, por exemplo, agora eram 7 associações e diminuiu para 5. Fecharam escritórios, encolheu a União Argentina, porque ela precisa ser repensada. A cultura argentina é uma cultura já de pós-modernidade. Chile, mesmo drama. Os grandes centros, mesmo drama. Aonde a igreja cresce? Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí. O que esses estados têm em comum? Que é a mesma ideia da questão da linha lá. A dificuldade. Entendi. Cresce no Peru. A gente consegue colocar 30 mil jovens num estádio no Peru facilmente. Agora, tenta colocar 2 mil jovens num estádio do Chile, em Santiago. Você não consegue. Porque já é uma cultura desenvolvida, o jovem já é universitário. E aí, assim, Éder e Willy, né? Para mim é um desafio para quem prega. Porque esse tipo de jovem, ele é um desafio para um pregador, para um pastor, por exemplo, porque não é qualquer coisa que ele vai querer ouvir. Não estou dizendo que o peruano aceita qualquer coisa. Não, é que, na verdade, o que você tem para oferecer no Peru é sempre muito, é sempre abundante, né? A escassez faz com que eles amem o que a igreja tem para oferecer. Agora, onde há abundância de conhecimento, de dinheiro, de recursos, a igreja tem pouco a oferecer. É o mesmo conteúdo, detalhe. Sim. Mas para quem tem muito, é pouco. É engraçado isso. Né? Porque mesmo conteúdo é o mesmo conteúdo. E para uns situações é muito, diferentes. para alguns é muito pouco. E com todos, eu fico pensando aqui e tal, e com todos esses números ruins, mas ainda assim mesmo é a igreja triunfante. É a menina dos olhos do Senhor. Eu gosto de separar a ideia do triunfante, do triunfalismo. Eu acho que a igreja é triunfante, mas não nos aspectos que a gente gostaria que ela fosse, que é o aspecto do poder numérico, estatístico. Ela cresce 0,5% ao ano. Isso não é poder, né? Isso não é um crescimento pujante. Mas eu, por outro lado, percebo que em uma sociedade que cada vez é mais difícil ser religioso, os que estão ficando me parecem que tem a aparência de um povo que vai sobreviver ao tempo do fim. Então, se você, de repente, está na expectativa de ver uma igreja gloriosa, triunfante, com milhares de pessoas na rua, eu não vejo mais isso. Agora, por outro lado, eu vejo que os que estão sobrevivendo têm a aparência de serem o tal do povo do tempo do fim. Mas a parte triste é que são poucos. Então, acho que esse triunfante, né? A igreja triunfante não é aquilo que a gente sonhava que ela fosse. Rodrigo. A ideia dos muitos, né? Da multidão e tal. Então, a tendência é cada vez mais... É esvaziar. De novo, eu detesto falar disso, assim. Não estou aqui cortando vocês, não, mas assim, é triste você imaginar que tem igrejas nossas fechando, que você tem igrejas que hoje já não se sustentam mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é muito comum, por exemplo, termos igrejas em prédios alugados. O mesmo prédio serve a 3, 4 denominações religiosas, porque também outras igrejas estão sofrendo, né? A gente tem uma igreja em Orlando, por exemplo, que no sábado é nosso, no domingo dos presbiterianos, durante a semana dos batistas. É isso, né? E aí, para onde foram esses membros? Os que não morreram
decidiram que a igreja não é mais relevante. Agora, quem fica, para mim, é valente. E aí tem um detalhe interessante. Você ficar em uma igreja como o bairro Mambaí Central, que tem centenas, é muito fácil. Quero ver você ficar numa igreja em que é você e mais 15, que é a realidade de um Chile, de um Uruguai, de um Estados Unidos, de um Canadá e de uma Europa. Fica lá numa igreja com 15 pessoas. Rodrigo, frente dessas dificuldades, dessa visão da igreja, de tudo aquilo que a gente já vem conversando aqui, né? Solução. A igreja como um todo. Qual é a luz Tem uma branca luzinha no lá, final do túnel? Olhar, nem que seja um pinguinho. Tem alguma Mas não, solução? Tem um ponto lá. Tem. Tem um ponto lá. A primeira coisa é entender que não tem essa coisa triunfante da estatística. Então, assim, a gente caminha para uma igreja mais fiel, mas poucos. E está tudo bem, porque a expectativa de que as igrejas lotem, de que um Pentecostes aconteça a ponto da gente não ter lugar para sentar, talvez a gente precise repensar. Para mim, a solução para a igreja é voltar a ser a comunidade dos primeiros dias de existência. A igreja dos apóstolos, a igreja que Jesus treinou, que Jesus fez ali o seu primeiro concílio com aqueles apóstolos e ele deixou um livro de receita para aquele povo ali. E eles viveram pelo menos por uns 2, 3 séculos daquela forma. E a igreja funcionou bem. Eu entendo que muitas pessoas pediam batismo, por exemplo, como tem relatos em Atos ali, não era só pelo poder do Espírito Santo, mas era o poder da comunidade, era o poder do relacionamento, era o poder a ponto, vocês lembram da história, né? A ponto das pessoas que tinham alguma posse vender tudo que tinha, porque ela queria que toda a comunidade usufruísse do conforto que ela vivia. Isso é o sentimento mais profundo do que de fato o cristianismo pode proporcionar. Isso a gente perdeu. E aí a gente está vivendo essa Laodiceia maluca, porque a Laodiceia não é só a frieza, é na verdade a perda da comunidade, aquela apostólica dos primeiros dias. Eu acho que o final dos tempos é isso. Quando eu falo da ausência desse triunfalismo, até eu gostei desses dias de um podcast do Rodrigo Silva, né? Perguntaram para ele sobre o adventismo na cabeça dele, como é que é o futuro e tal. Ele falou, olha gente, eu sou cristão e estou adventista. Eu penso exatamente como o Rodrigo Silva nesse sentido. Sou cristão e estou adventista. E ele termina com uma frase polêmica, né? E aí depois o povo que me fala que eu sou polêmico. Ele é muito mais que eu, né? Rodrigo Silva, quando perguntado, fala assim, mas e o futuro da igreja? Ele falou assim, olha, para mim a igreja tem 2 futuros possíveis. Ou ela vai deixar de existir ou ela vai me perseguir. É simples assim. Mas se ela não vai existir mais, ou ela vai me perseguir, sei lá, o que vai acontecer com a gente? A gente vai voltar a ser as comunidades dos primeiros dias do cristianismo. Então, para mim, esse é o futuro. Se você quer já antecipar o que vai acontecer no final dos tempos, começa agora. Então, transforma a tua comunidade numa igreja de amor, de fé, de carinho, de relacionamento. Uma das coisas legais que eu fiz, né? Essa viagem recente agora que eu fiz com a minha família, eu decidi levá-los em igrejas que funcionam nos Estados Unidos. Eu selecionei 3 lugares específicos que eu já conhecia, onde a igreja funciona. Numa sociedade norte-americana, que é dificílimo. E minha família voltou completamente diferente com a visão que eles tinham de igreja. Então não é aquela visão assim, nada funciona nos Estados Unidos. Tem coisa que está funcionando. Mas se você perguntar para eles o que eles viram e por que funciona, os 3, né, minha esposa e meus 2 filhos, vão ser unânimes. Funciona porque é comunidade. Você chega na igreja, adivinha, café da manhã, antes do culto. Então, das 8h30 às 9h, você chega para comer com os irmãos da igreja, café da manhã. Termina o culto, né? Algumas igrejas que eu fui tinha o primeiro e o segundo culto, então a escola sabatina no intervalo, né? Terminou o culto, a igreja tem 20 minutos para comer de novo. E aí vai para a escola sabatina. Terminou a escola sabatina, antes de entrar na nave, come de novo, porque tem gente que vem pro segundo culto, né? E aí no final do último culto, que é o segundo, o pastor vai lá e diz assim, olha gente, tem alguém aqui nos visitando hoje? Levante as mãos. E aí você levanta a mão, vocês são os nossos convidados especiais, porque todos os sábados temos comida na igreja. Então, coincidentemente, para mim não é coincidência, coincidentemente essas igrejas que estão dando certo nos Estados Unidos dão aos americanos o que o americano não encontra na rua. Comunidade, pertencimento, acolhimento, amor e amizade.
Não é doutrina, Wirley. E isso é loucura, porque eu sou adventista da doutrina. Eu fui convertido ao adventismo porque fiz estudo bíblico, Éder. E eu só tinha 10 anos de idade. Minha mãe era espírita. Então, imagina, minha mãe foi batizada meses depois de mim. Então, eu vim para a igreja porque eu fui convencido pela doutrina, mesmo sendo uma criança. E pelo Clube dos Bravadores também, claro, né? Mas esse adventismo não existe mais. Hoje, o adventismo que existe a gente chama de pragmatismo. É a ideia da verdade que funciona. Não é a verdade que convence, que é a nossa geração, né? Do estudo do Apocalipse, lembra? Certo. Essa geração não. É a geração pragmática. É a verdade que cativa. É a verdade que funciona. E o que funciona hoje? Exatamente aquilo que falta. Rodrigo, então seria, por exemplo, dentro do exemplo de Jesus, mais o andar perto, junto, relacional, do que o, digamos assim, templo. Vocês já pararam para pensar por que os fariseus, naquele trecho específico, não vou lembrar do texto agora, de repente vocês põem aí na tela depois, quando os fariseus acusam ele de beberrão e comilão, lembra? Vocês já pararam para pensar por que Jesus tinha essa fama? E ele tinha uma fama, e assim, não estou aqui dando razão para o fariseu não, tá? Mas Jesus gostava demais da ideia de comer e beber junto com as pessoas. Na perspectiva de Jesus, nenhuma conversa boa e profunda começava sem antes ele criar um ambiente de acolhimento e amizade, laço, de né? intimidade, e a comida tem esse poder. E não é porque eu sou gordinho que estou defendendo a comida aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Nem pensei. Nem pensou nisso, né? Mas assim, Jesus tinha essa arma. Por exemplo, ontem eu estava conversando com a minha esposa em casa sobre por que Jesus fez peixes para os discípulos depois que já tinha ressuscitado. Porque antes eu entendo. Antes ele era Jesus, homem-deus, suas limitações humanas, ele tinha que comer o que tinha no prato para comer. Mas a gente está falando aqui de um Deus todo-poderoso, que voltou a ser o Deus todo-poderoso. Ele podia ter, por exemplo, apresentado para os discípulos a manga. Vocês já conhecem a manga? Nunca ouvi falar. Pois eu sou Deus e vou mandar agora os anjos voarem pelo mundo afora, trazendo as frutas mais incríveis que vocês nunca comeram aqui na Judéia, né? Mas ele opta, mesmo sendo Deus, em fazer peixe assado para os seus discípulos. E eu imagino a emoção, o carinho que foi esse momento. Os discípulos chegando, se aproximando, sentindo o cheiro, e Jesus dizendo assim, vem, fiz algo especial para vocês. Eu fiz, com as minhas mãos. Isso é especial. E a gente está perdendo isso. Então, para mim, a solução, a virada do jogo, para a gente não se tornar uma Europa, uns Estados Unidos, é voltarmos ao calor das primeiras comunidades de fé do Novo Testamento. Se não for isso aí, não vai ser doutrina, não vai ser estudar Apocalipse, não vai ser pregação, não vai ser trabalho missionário que vai resolver o problema da igreja. Estudar Daniel. Não. Essas coisas são importantes quando você já está dentro. Quando você está na sua comunidade de fé e você quer entender o que te espera no futuro. Aí é importante isso. Agora não é a porta de entrada. Você não atrai ninguém. Se você acha que estudar Daniel e Apocalipse é atrativo, esquece. É o acolhimento. É o acolhimento. É o acolhimento. Será que a gente vive uma sociedade depressiva hoje ou não? Tá. Quantos laudos você já tem? Entendeu? Então, essa sociedade precisa daquilo que o mundo não tem para oferecer. E virou moda, né? Não é moda, desculpa, a palavra errada. Abrir a bolsa e sair. Laudo disso, laudo daquilo, laudo disso. Virou moda eu cometer erros e colocar a desculpa nisso, né? Exato. Então, assim, é porque eu tenho TDAH, porque eu tenho... Isso é um problema realmente hoje. Empurra o defeito. Exato. Defeito, E a gente tem psicólogo aí para isso, né? Para fazer terapia, para fazer tratamento. Mas as pessoas gostam só de botar a desculpa na loucura que virou a sociedade. Mas, de novo, a gente não vai mudar isso. Agora, eu acho que a igreja pode ser esse porto seguro. Onde você pode chorar sem ser julgado, em que você pode confessar pecados sem ser condenado. Aí agora você falou verdade. Existe uma grande dificuldade, Rodrigo, da pessoa que peca. Nós três pecamos. É a dificuldade do olho julgador do irmão. Exato. E a pessoa que pecou, que virou público, ela não volta mais para essa comunidade, porque ela tem medo dos olhos de julgamento novamente. Ela já tem a vergonha independente do julgamento. Já começa aí, né? Agora, se tiver julgamento...
O problema, na verdade, assim... que eu vou dar um... Acabou? Tá funcionando aí ou não? Não, só Pronto. Ó, Eu vou dar um dado para vocês, um dado público, então não é nada... Não estou compartilhando nada sigiloso aqui. Nos dados que a gente tem das pesquisas da igreja, mostra que no passado, década de 90, anos 80, 90, anos 2000, nós tínhamos um padrão elementar das estatísticas. Então, por exemplo, o jovem adventista, ele saía um pouco mais tarde, hoje ele sai aos 13. Ele deixa de professar intimamente a fé aos 13, aos 16 publicamente, aos 19 ele é desligado do livro da igreja. No passado... Isso é estatística atual. E a cada 100 jovens que entram para ser adventistas, 140 saem nos dados de hoje. Nos últimos 10 anos é esse padrão aí. De cada 100 que entra, 14 saem, ou 140 saem. Pronto. Mas no passado, esse jovem saía aos 16, nós desligávamos ele da igreja aos 20, 21, e ele voltava para a igreja aos 28. E aos 31, 32 anos, ele já estava de volta até na liderança da igreja. Então, era aquele ancião que saiu da igreja, que bebeu, que fumou, que fez o que quis na juventude. Curtiu, se arrependeu, volta, e agora, inclusive, ele é chamado para dar testemunho na igreja, aquela coisa toda. Anos depois, ele é ancião da igreja. E está tudo bem, eu sou essa história. Eu, Rodrigo Dorval, saí da igreja aos 16. Pronto. Essa curva já não existe mais hoje. Hoje o jovem começa a desistir aos 13, ele sai aos 16, aos 19 a gente desliga e ele nunca mais volta. Antigamente, nós contabilizávamos as perdas do jovem com uma esperança de que na fase adulta a gente ia recuperar. Esse número não recupera mais. E tem um dado ainda pior. Esse é o que machuca mais, e aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui... querendo, de repente, falar mal, qualquer coisa assim, de outras denominações. Não é querendo desprezar outras denominações religiosas, não me entenda mal. Mas assim, pensando como adventista do sétimo dia que eu sou, hoje tem um dado que me preocupa mais, que é o dado de o jovem hoje não sai do adventismo para o mundo, ele sai para uma outra denominação religiosa. Esse fenômeno não existia no passado. Sim. Era muito difícil você encontrar um ex-adventista que trocava de igreja. E hoje você encontra milhares de jovens ex-adventistas que estão em outra denominação. Parabéns, se você é de outra denominação, parabéns, porque você está provendo aquilo que nós não fomos capazes de fazer. Exatamente. Mas eu tenho que fazer uma meia-culpa. Porque quando eu perco um jovem para o mundo, eu tenho... uma desculpa para dizer assim, eu perdi para o mundo porque é difícil competir com o mundo, né? Agora, quando eu perco para outra igreja, está claro que o problema sou eu. Quando eu perco para o mundo, o Satanás ele é danado mesmo, ele é astuto e tal. Mas quando esse jovem sai para uma outra igreja, então não tem nada de Satanás aqui. O problema é só eu mesmo. É a minha igreja o problema. A doença é só minha. Eu até falo, às vezes, até brinco, né? Eu acho que hoje tem mais culpa de Satanás nele do que, de fato, culpa que ele realmente tem. Tem muita coisa que ele é inocente, eu estou defendendo aqui. Né? Por quê? Porque a culpa é só nossa. Um jovem sair do adventismo para ir para uma igreja batista, para mim só tem um significado. Lá ele foi acolhido. E lá ele foi acolhido. E aí, eu vou botar a culpa nos batistas? Não, graças a Deus que esse jovem foi para lá. Graças a Deus que ele encontrou uma comunidade de fé que o acolheu. Espero que a Igreja Batista receba os nossos jovens com um carinho que a gente não deu. Mas eu tenho que parar em algum momento e começar a refletir. E aí, que hora que eu vou começar a fazer a mesma coisa? Cadê a interrogação na nossa mente? Né? Aonde está o gargalo que tá? Né? E a gente tem uns númerozinhos aí que mostram, né, que a gente está perdendo para outras denominações. E não é doutrina também, tá? Porque tem muita gente de cabelo branco que vem falar comigo, mas Rodrigo, é porque essas igrejas não têm doutrina, não têm profundidade. Gente, esquece, não é doutrina. Uma igreja que me chama a atenção, e aqui um elogio público, né? Congregação Cristã do Brasil, a CCB. É uma das igrejas assim mais conservadoras esteticamente, fala suas tradições, né? Homens e mulheres sentam separados e tal. É uma das igrejas que mais tem jovens. Então nós não estamos falando aqui de doutrina. O que um jovem encontra na congregação cristã? É uma igreja ultraconservadora, tradicionalista e tal. Mesmo com tudo isso, com uma doutrina forte, o jovem lá encontra acolhimento. Então não é sobre doutrina. O jovem não está saindo, Éder, porque não encontrou aqui um meio de ficar, porque a nossa doutrina é ruim.
O problema é, se nós tivéssemos uma doutrina ruim, mas nós fôssemos acolhedores, eles ficavam mesmo assim. E aqui não estou dizendo que a CCB é ruim, mas estou dizendo que eles têm uma doutrina forte, que tem regras sobre cabelo, sobre roupa, sobre casamento, sobre música, todos os aspectos da vida. São extremamente rígidos e estão cheios de jovens. Então não é sobre doutrina, de novo, é sobre comunidade. CCB tem comunidade. E é interessante isso aí, porque eu tenho familiares que são da congregação e eles, até a questão do casamento, cara, eles se ajudam de uma forma assim, É ó, bonito, né? que é surpreendente. É. A igreja se envolve Financeiramente. no casamento Na cerimônia. No casamento. de questão de coisas de casa, tudo que você imaginar de coisa eletrodoméstico, tudo que você imaginar, a igreja se envolve. Ah, a família é o ciclano e a menininha que vão casar? Então tá, então a igreja vai se mexer, se locomover aí para poder ajudar. Eu me emocionei com as histórias que eu ouvi da CCB na pandemia. 2 igrejas me motivaram a fundar o Juntos. A CCB e que é uma igreja aqui pertinho de vocês aqui. Primeira Batista? Presbiteriana? Não, é uma igreja... Ai, caramba. Em cima? Que até tem um ônibus que eles fazem projetos sociais e tal. Depois coloque aqui o nome da igreja aqui, eu não lembro agora. Mas eles tinham um projeto na pandemia para salvar o comércio ou os empregos das pessoas da igreja. Edenis Church. Ah, sim. tá. a Edenis Church. pertinho. Boa, Tá, lembrei. ok. Bem pertinho aqui, né? Essas 2 igrejas, a CCB e a Edenis, me motivaram, me incentivaram o testemunho deles a pensar em algo para o adventismo. Por quê? Porque eles não deixaram os irmãos ruírem na pandemia. De novo, isso para mim tem aparência de igreja, de comunidade. Porque se eu estou vendo um irmão passando fome ou perdendo tudo numa pandemia, Que o comércio dele está não é fracassando. sobre doutrina, gente, é sobre ser igreja. Esquece um pouco a doutrina e vamos lá ajudar, vamos lá apoiar. Ele vende pão. Gente, agora todo mundo só vai comprar pão dele. Olha que legal. A Edenis, por exemplo, eles tinham um ônibus que eles saíram na cidade levando alimentos, cesta básica, um monte de coisa para quem não tinha o que comer. E eu falo que o Juntos nasceu de uma vergonha, né? Eu senti muita vergonha na pandemia, porque a gente gosta de ver as coisas que as outras igrejas estão fazendo. A gente adora falar que a nossa igreja não faz nada. E eu comecei a olhar para mim e dizer assim, mas como eu sou o cara do discurso fácil, né? Tudo tá ruim, as igrejas por aí fazem melhor que a gente, mas eu mesmo não me mexo. E eu me lembro que eu encontrei uns caras que estavam assim nessa mesma situação de indignação que eu, né? Rodrigo, a gente também tem que começar a fazer, né? Porque só ficar falando que tá ruim não resolve. Mas não é uma iniciativa que a gente viu acontecer em todo lugar. Fora, né? Porque eu conheço a particularidade Sim, desde o início. Fora aquele desespero de todo mundo vendo que o boleto está vencendo. A pandemia fechou tudo e não saiu das casas. Exato. Exato. E o Juntos nasceu para isso. E o povo, às vezes, fica preocupado. Às vezes, o povo, na verdade, não se preocupa, né? O Adventismo tem um detalhezinho interessante em relação a outras igrejas, que é assim, nós temos uma doutrina escatológica muito forte. A ideia da volta de Jesus no Adventismo é muito forte. Adventista do 7º dia, né? E isso é uma bênção, tá? Ser adventista é uma bênção, porque cremos no advento. Mas pode ser uma maldição para muitos, porque projeta um futuro que muitas vezes não vem. E aí, quando o futuro escatológico não vem, o futuro da realidade, ele chega. E a pandemia acabou com a gente, né? Porque assim... Não, Jesus está voltando. Aí tem gente que não estuda, porque Jesus está voltando. Não, Jesus está voltando. Tem gente que não guarda dinheiro também. Não, Jesus está voltando. Tem gente que nem tem aposentadoria. E aí, quando chega a pandemia, aí Jesus não voltou, a pandemia chegou e eu não tenho o que comer. E agora? E agora? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, onde é que eu coloco a doutrina que eu fiquei ali a vida inteira? Então, assim, existe aquela música do Pés na Terra, Olhos no Céu, né? Eu acho que a gente viveu por décadas olhando para o céu, e é bonito isso, mas é hora de olhar para a terra. É hora de olhar para o jovem que está sofrendo com depressão na nossa igreja, é hora de olhar para aqueles casais que estão separando, é hora de olhar para aqueles idosos que não guardaram dinheiro e não têm como viver a velhice, é hora de olhar para os juvenis e adolescentes que estão crescendo sem nenhuma autoestima,
com uma série de traumas e transtornos de uma sociedade doente. É hora de olhar para a terra. Né? Enquanto Jesus não vem, é aqui que a gente tem que viver e cuidar desse povo, gente, cuidar dessa igreja. O destino a gente sabe onde está. Pronto. O negócio é... É agora. E aquela frase, né? O pastor Ivan, quando foi nosso pastor lá aqui da Central, ele sempre... ele tinha um sermão que eu gostava, que ele falava assim... Quanto tempo Jesus vai demorar para voltar? E aí ele sempre dizia assim, gente, ele nunca vai demorar mais do que uma vida para voltar. Então, que importa você achar que ele vai demorar daqui 50, 100 anos? A sua vida é a que importa. Ele nunca vai passar da sua vida. Então, resumindo, enquanto eu viver, ok, Jesus vai voltar para mim, mas aí vamos construir uma igreja melhor, né? Sim. Rapaz, eu vou estar de... Quanto tempo já foi aí? Não preocupa, não. Eu ia falar pra você e puxar a questão do Juntos aí, cara. Você começou aí. Cara, o Juntos foi legal. E vocês são parte, né? Você tocou no assunto aí, cara. O Juntos foi legal. A gente já tá no 3º presidente agora, né? Já estamos. O Luciano acabou de me mandar uma mensagem aqui que a gente estava conversando. Cara, o lance de... Uma coisa que acho que é importante para as pessoas da igreja é que na igreja você tem as pessoas extremamente acolhedoras, você tem na igreja as pessoas que são extremamente trabalhadoras, Marta e Maria, né? Tem muito disso dentro da igreja. E você tem as pessoas que inovam. Eu tive a sorte de encontrar gente que é muito inovador quando a gente foi fundar o Juntos. Mas uma coisa é fato, por exemplo, eu quando me pergunto assim, quem é o Rodrigo? Eu sou um cara que me considero muito inovador, porém a inovação me traz um preço muito caro. É impossível, Éder, você inovar sem muitas vezes ter problemas. Então, por exemplo, eu sou um cara muito intenso, eu sou um cara assim que tem gente que me ama, mas tem gente que me odeia também. É a mesma galera, de um lado para o outro. Para o outro, porque inovar é tirar as pessoas do conforto delas. E aí eu queria dizer assim que a igreja tem que ter essa gente também. Só que tem uma coisa, por que eu me sinto feliz de ver hoje o 3º presidente do Juntos, né, presidindo? Porque se eu sei que eu, Rodrigo, tenho esse espírito acelerado de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e tal, e que muitas vezes vai ser igual Marta, né, dizendo assim, ó senhor, fala para Maria aí que ela não vem me ajudar aqui na cozinha, e aí? Ela vai ficar aí, né, morgana aí, sem fazer nada? Eu sou essa Marta, que se incomoda, que quer fazer e que às vezes sai, até às vezes machucando, ferindo e tal, porque é muito intenso as coisas para mim. Então, ver o Lucena hoje no Juntos me traz a paz de que começar é bom, mas saber sair é melhor ainda. E tem muita gente na igreja que não larga dos ossos, né? É legal você criar coisas. E isso aí... Mas formar legado é mais importante. Então, eu estou muito feliz com o Juntos por causa disso. E o interessante disso é a gente ver que programas da Igreja Adventista que tinha só o mesmo dono... Morreu. Então, esse é o pensamento que ele tinha desde quando começou Juntos, que o Anjusto... A gente voltou um negócio maluco, lembra? Que era a ideia de não pode ter reeleição. Exatamente. E eu fui criticado, Willy, de um tanto, porque tipo assim, como assim? Cara, o projeto ainda não está andando, você tinha que ser eleito para mais um mandato. E eu falei assim, ó, se vocês mudarem o estatuto, eu tô fora. E tem uma coisa que me chama muita atenção, uma frase que me chama muita atenção. Eu acompanhei isso aí de perto. Você lembra? Uma frase que me chama muita atenção. Ele falou assim, deu tão certo que eu assisti o programa e não me preocupei. O meu diretor de eventos era... Não, mas era legal, mas assim, fera. Não, mas mesmo assim, sabe? É uma frase que eu aprendi muito com isso. Porque não adianta eu ficar remando e tirar água e levanta a vela do barco sozinho, porque não tem jeito. É verdade. E você sentou naquele evento, você sentou eu lá na o programa frente inteiro. e você assistiu o programa. Alguém se incomodou comigo. Enquanto a Marta estava... Alguém se incomodou comigo e eu contei isso pro Éder, né? Alguém se incomodou comigo, tipo assim... Cara, você não tá fazendo nada. Não, a pessoa veio falar isso pra mim, né? Você não tá fazendo nada? Eu olhei, refleti e falei assim... Eu lembro dessa conversa. Cara, eu acho que tá indo tudo bem. O que eu vou fazer? Aí eu cheguei no Éder e contei. Falei assim, Éder, tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Ele, não, tá tudo certo. Éder, eu vou te falar uma coisa. Não tem coisa melhor do que você sentar e assistir um programa. Por quê? Porque se eu tô sentado como presidente assistindo... Amigo, o time a tá equipe certo. funciona. O time tá certo. Tá girando, E eu vou te dizer uma coisa, Éder. Muita gente cansa
de atuar na igreja, de ter cargos na igreja, primeiro, porque não encontra equipe, e segundo, porque é igual Marta, entra numa espiral maluca de trabalho e um dia cansa. E não fez uma equipe. Um dia cansa, gente. Cansa mesmo. E quando cansa, tem um outro diagnóstico pior. Todo adventista cansado se torna um problema para a igreja local. Pronto. Com essa nós vamos para outro canto. Voltando a falar de igreja de acolhimento, tem algo muito poderoso que a igreja acolhe muito bem, chamado desbravadores. A paixão. Aí é coração. Aí é onde a igreja acolhe mesmo. É realmente... Acolhe criança, família... É o diamante bruto ali. Cara, por que eu sou apaixonado por desbravador? Porque é o único lugar que não tem espaço para julgamentos. Olha que interessante. Se uma adolescente de cabelo roxo, vermelho, aparecer numa igreja, eu tenho medo de que ele não vai ser muito bem acolhido. Isso é lamentável. Mas eu tenho esse medo. Num clube, não faz diferença. Não faz diferença. Ele está cheio de brinco, de joia. Seja bem-vindo. Você entende que não pode usar com uniforme, né? E detalhe, eu nunca vi alguém se opor a isso, né? Até porque o colégio militar também tem essa regra e ninguém se opõe. Mas, assim, é o lugar onde as pessoas se desarmam. Eu já vi casos, Éder, isso é muito engraçado. Eu já vi casos de amigos meus extremamente duros dentro da nave da igreja, no sábado de manhã, mas que no domingo, quando são conselheiros, são outros. E eu falo assim, por que isso não é assim lá na igreja? Não, lá na igreja o povo tem que fazer o que é certo. Aqui é missionário. Não, amigo, tudo tem que ser missionário. O clube, a igreja... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas olha como que as pessoas mudam, porque o clube é isso. Eu desconheço um outro ministério da igreja que forme líderes. Me fala um departamento da igreja que tem cartão de líder para fazer. Que obriga você a fazer no bíblico, William. Tinha o Ministério Jovem. Tinha o Ministério Jovem. Que obriga você a ler o livro do ano. Que obriga você a ler o Mensagem aos Jovens. Que obriga você, inclusive, a fazer uma prova de Nisto Cremos. Nisto Cremos. Então, assim, eu amo o desbravador porque talvez seja a última fronteira de uma igreja que acredita que cuidar de um menino que às vezes não tem nem pai e mãe é a sua missão. Não estou aqui fazendo uma crítica à igreja, eu sou adventista desde 89. Mas sim, eu estou fazendo uma crítica também. Eu acho que a igreja inteira tinha que ser igual ao desbravador. Eu não gosto de uniforme. Tá, tira o uniforme, mas tem que ser o mesmo espírito. Dá tudo de si. Eu atendendo clubes, eu tenho contatos com histórias, né, incríveis. Eu conheço diretor que vendeu uma casa para levar o clube para um Campori. Uau. Diretor que vende carro e moto, eu conheço dezenas. Gente que pediu demissão para não deixar as crianças na mão e levar todo mundo para o Campori da União, por exemplo. E o mais interessante disso, né? Hoje, por exemplo, em média aqui no Mato Grosso do Sul, para uma criança ir para o Campori de Barretos, está em torno de R$ 1.800, né? Ajuda aí, William. Isso, Mais ou menos por isso. aí. Pronto. Exatamente. A média. Nunca você vai encontrar um clube, não importa de que igreja seja, em que todos vão pagar 100% desse valor. Verdade. Sempre vai ter ali Verdade. a galera tirando dinheiro do bolso, porque ninguém, Éder, pode ser deixado para trás. Verdade. Eu queria, me arrepia isso aí, mano. eu queria Verdade. esse espírito Me arrepia isso. na Verdade. igreja inteira. Ninguém pode ser E a deixado para gente, trás. do mesmo jeito que todo clube está lutando, o clube daqui também está lutando para levar, para não deixar ninguém para E trás. vamos vender melzinho, e vamos ajudar a vender pizza. E se vamos. tivesse mais espaço para mais vagas, Iria mais gente. Mais clubes estariam lá. Iria mais gente. E eu vou te falar um negócio. Só entende isso quem Vive. se envolve, quem Quem se vive. Quem vive. Cara, pra quem Quem já vive. foi diretor do clube, sabe que o trem, Exatamente. a corda aperta, tem hora que você fala, e agora, senhor? E o senhor... Agora é contigo, senhor. Porque Eu sei que o tempo já estourou, mas posso contar um testemunho? Claro, Mas, claro. Eu vou contar rapidinho, tá? Não, pode contar. Eu fui diretor de clube, de um clube aqui da capital. Até não vou falar o nome da igreja e tal, para não expor Isso. também. Por favor. Mas eu fui diretor de um clube aqui da capital. E foi uma experiência marcante para mim. Eu estava noivo na época, para casar e tal. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. E eu tinha um menino no clube que era, assim, daqueles difíceis. De quebrar a vidraça da igreja. De ancião vir falar para mim assim, olha, amigão, você tem que expulsar esse menino do clube.
Ele aprontava com todo mundo. Era assim, terrível, 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 terrível. Minha diretoria, algumas vezes, a gente se reuniu e a gente discutiu sobre ele algumas vezes. E eu tinha gente que dizia, a gente tem que expulsar. E outros diziam assim, Rodrigo, você vai perder o clube inteiro enquanto você não entender que ele tem que sair. Só que eu, de alguma forma, eu fui esse menino também. Então, eu sempre me via, me projetava nele, sabe? Não, ele vai ficar, ele vai ficar. E ele ficou. Todo o meu período de diretor do clube, ele ficou. O meu sucessor também permaneceu com ele. Eu fiquei feliz de saber. Ele foi, inclusive, para o campo da União em Foz do Iguaçu, levou ele e tal. Anos se passaram. Um belo dia, estou eu no interior do Mato Grosso. Eu não lembro, acho que era Sinop, não lembro agora. Mas era no interior do Mato Grosso. E eu nem era para ter falado da cidade, mas já falei, né? Aí, chegou para pregar. Eu e o departamental de jovens do campo. Sábado de manhã, igreja cheia e tal. Aí chegamos na salinha pastoral, eu, o departamental e o ancião da igreja. E o ancião falou assim, irmão Rodrigo, qual que é o inicial e tal? Parará, podemos orar? Vamos orar? Oramos. E aí, quando ficou naquele momentinho ali, esperando os hinos acabarem para a plataforma entrar, ele ficou me olhando, me encarando, esse primeiro ancião aí. E eu do lado do pastor e tal, e ele me olhando, e eu olhando para ele, ok. Ele virou e falou assim, você não sabe quem eu sou? Não. Quem você é? Eu sou o fulano. Que fulano? Esse nome não é, era um nome bem raro assim. Que fulano? O fulano lá da igreja tal? Lá de Campo Grande? Sim. Ah, você é o primeiro ancião aqui? Sou. E pastor, você me permite apresentar o Rodrigo hoje na plataforma? E eu, caramba, como assim? Você é o primeiro ancião? Sou. E foi a apresentação mais linda que eu já recebi de uma igreja. Ele deu as boas-vindas, pediu para a plataforma levantar, e aí ele chegou e falou assim, gente, eu quero apresentar o Rodrigo. Ele foi o meu diretor do clube. Eu era para ter sido expulso do clube dele. Rodrigo, eu quero te apresentar a minha família. Fiquem em pé. E aí ficou em pé a esposa e 2 filhinhos. Rodrigo, essa é minha esposa, minha filha e meu filho. E eu sou o primeiro ancião dessa igreja. E nessa igreja você é bem-vindo, porque você salvou a minha vida. Aí eu não consegui pregar. Não, eu vou falar pra você, como é que... Eu não consegui pregar. Como é que... Rapaz... Eu não consegui pregar naquele dia. Então, assim, de novo, né? Se esse menino entra na nave da igreja num sábado de manhã e tenta ser membro com aquele espírito que ele tinha atribulado, eu acho que ele teria sido expulso da igreja. Porque era muito atribulado esse menino. Mas no clube, a gente tem um coração diferente. Tem. No clube, esse menino vira meta. Ele vira alvo. Eu vou caminhar com esse menino até o final. E eu não desisti dele. Para mim, na verdade, ele era um troféu. A permanência dele no clube, para mim, era um troféu. Então, eu amo o desbravador, porque desbravador não desiste dos seus desbravadores. Um bom diretor não deixa ninguém para trás. Amém. Né? Amém. Agora, Amém. É contaminar a igreja com esse espírito, né? Amém. E eu sempre falo assim, que a gente tem que contaminar os jovens com isso, contaminar os aventureiros que têm também um pouco desse espírito, né? Apesar que as famílias estão mais envolvidas nos aventureiros, é um pouco mais fácil. A gente tem que contaminar a igreja com esse espírito. Ninguém pode ser deixado para trás. A gente não tem tempo até mesmo para falar dos aventureiros, porque os aventureiros também vêm com a família, né? Uhum. Então vem a base, vem vindo forte. Os meninos, os aventureiros já estão olhando o uniforme dos desbravadores, então já quer passar para lá, porque vai passar de fase e tal, essas coisas. A família ali envolvida, e tal. A gente não tem tempo para isso, mas é a mola propulsora da igreja. É o que... Lembra que eu falei no início da ideia da Europa, né? Sim. Sim. As divisões que compõem a Europa contrataram, anos atrás, uma consultoria sobre sociedade, mundo, como funciona a cultura europeia, porque a igreja precisava dar uma virada de chave ali, né? E já tentaram várias coisas. Tentaram rádio, TV Novo Tempo, tentaram evangelismo público, tentaram um pequeno grupo. Imagina, o europeu não gosta de ir na casa dos outros, ele não gosta que ninguém vá na casa dele, ele não gosta de nada religioso, ele não acredita na palavra de pastor e padre. Qualquer coisa que tenha aparência de igreja para ele é ruim e ele detesta ter uma Bíblia na casa dele. Então, como é que eu vou evangelizar um ser desse? Eu não posso usar a Bíblia. E aí essa consultoria desenvolveu um trabalho para a igreja na Europa e descobriu que o único ministério
capaz de ser uma ferramenta evangelística na Europa chama-se Clube de Aventureiros. Uau. Por quê? Porque o europeu é um péssimo pai e uma péssima mãe. Então, assim, ele vê a oportunidade, através de uma instituição religiosa, ele vê a oportunidade de viver momentos marcantes com seu filho. Que seja por uma igreja. Ele detesta igreja. Não tem problema, eu sou Não capaz tem, de... eu vou suportar ouvir esse negócio de Deus aí. Porque esse movimento vai prover para mim a oportunidade de ter momentos marcantes com meu filho. Coisa que eu não tenho criatividade para fazer sozinho. Eu preciso de um clube para me ajudar nisso. Então, por exemplo, o clube de aventureiros. Na Europa e Estados Unidos é assim. Na América do Sul, o clube de aventureiros é o clube de crianças de 6 a 10. Na Europa e Estados Unidos é clube de pais que têm filhos de 4 a 10. É um clube de pais. Então, tudo é pensado em classe, especialidade, para que o pai faça com o filho. Tanto é que no Brasil, por exemplo, eu posso deixar minha filha nos aventureiros e ir embora para casa. Na Europa e Estados Unidos, não. Se você não ficar com os filhos no clube, o filho também não pode ficar. Tem que ser o combo completo. É o combo completo. E tá certo, porque é o evangelismo baseado em família. E, gente, assim, ó, na Europa tá dando resultado. Amém. Veja, sem abrir Bíblia, sem dar estudo bíblico, as pessoas pedem o batismo porque na cabeça deles, Éder, a pergunta é: o que move esse povo a não ganhar um centavo para dedicar o domingo ou o sábado à tarde da vida deles para minha família? Eu quero ser desse negócio aí. E não é só o domingo, sábado, não. Sim. Você passou a semana preparando, né? Para daí ali culminar. Pensando, tramando, né? Aventureiro é luxo, né? Coisa linda. Quem que não chora com aquela gurizadinha daquele tamaninho? Quem que não... Você quer ver? Você quer ver a Alguém alegria? recusa Quando livro sobe todo numa mundo praça? aqui, quando Não. sobe todo mundo aqui, ó, rapaz, o que levanta celular para tirar filme, para fotografar. Eu fico observando naquele dia do Impacto Esperança. Você quer desovar os livros da igreja, Põe na mão deles. põe na mão dos aventureiros. Ninguém rejeita, gente. Não tem coragem. Boa. Não tem. Boa. Rodrigo, Boa. eu entrei para os aventureiros esse ano para acompanhar, né, no acionato ali, Agora eles você e tem que se tal. preparar, né? Não, mas era antes. Era Ele antes. aceitou antes ainda. Aí tô lá bem tranquilo, eu vou colocar em forma aí, eles tal, feliz da vida. Vamos cantar o hino dos aventureiros. Nós somos os Aí, pensa. Aí todos eles olham pra mim assim, não é esse não, tio. Foi, irmão, vamos lá de novo. Somos aventureiros. Irmão, eu tenho que mudar agora meu... São lindos, fofinhos. Eles são uma Verdade, graça. verdade. E Gucci, questionadores também. Questionadores também. Desde pequenos já. E como, Por quê? e como observam? Por quê? Porque são Posso precoces, observar. né? Não, são precoces, né? São precoces, Essa exatamente. nova sociedade, ela é muito mais precoce. A gente se divertiu na infância, né? Tirava o Verdade. tampão do pé jogando futebol na Verdade. rua, no asfalto. Irmão, verdade. Videogame era coisa de rico. Internet, então eu fui conhecer a internet, já era adulto. Né? Eu não sei se meu filho já teve a experiência de subir numa árvore, por exemplo. Né? De roubar manga no quintal do vizinho. Nem tempo tem para isso. Nem tem tempo para isso. Então, assim, eu percebo que é uma infância roubada e... é muito difícil falar para essa geração, viu? Porque cada frase sua, ele sabe se você fez ou não no chat GPT. E ele vai comprovar e validar tudo que você diz. É muito difícil. Eu tenho um filho de 16 anos, esses dias atrás aí. A fruta não cai longe do pé. Então não. Vamos lá. Pois eu tenho um filho de 16 anos. 16 A fruta não anos. cai longe do pé. Então vamos lá. Eu ouvi um sermão naquele dia, gostei do sermão, eu percebi que realmente o pregador se esforçou. Perguntei pro meu filho assim, consciente, né? Filhão, foi massa hoje, foi legal, né? Ele falou assim, pai, sabe aquela música do Engenheiros do Havaí? Isso, filho, Engenheiros do Havaí. É do meu tempo, né? Não é do tempo dele, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Acabou comigo, ele. Porque para mim tinha sido uma mensagem maravilhosa. Mas para ele, zero. Caramba. Então, assim, de novo eu lanço... gravem essa frase. Pragmatismo. A verdade que funciona. Não é a verdade que convence. E a minha geração... A nossa, né? Dos nós aqui. Sim. Ela só acredita na verdade que convém. A gente é bom de argumentar, a gente adora profecia, estudar Bíblia, texto e tal. A gente é convencido, e tem muito convencido que fica na igreja a vida inteira dando trabalho.
Porque está convencido, né? Não está convertido. Agora, a conversão é funcionar. A verdade que funciona. Para o meu filho, é só essa igreja que existe. A verdade que funciona. Ele não conhece e nem quer conhecer a verdade que converte. A conversão, para ele, é um efeito natural de uma experiência prática. O Jesus dele é o Jesus que bate papo com ele. O meu Jesus era o meu Jesus da oração formal, né? Eu precisava ter um espaço para orar, um momento para orar e uma formalidade, um ritual, né, Éder? Certo. Vou falar com o meu Senhor. O meu filho fala com o Senhor no ônibus, na rua. Isso se não chamar ele de aí, pai, né? Eu não, né? Senhor Jesus, né? Senhor Deus. Como que eu vou falar e aí, pai, né? Então, essa igreja do jovem... vocês são anciãos, né? Essa igreja que vocês acreditam não é a que vocês estão... não é dos jovens que vocês estão liderando. E eu sei como é difícil ser ancião hoje. Não, tá aos nossos olhos assim. Isso aí não tá longe, não. Toda essa conversa não tá longe. Toda essa conversa tá longe, porque você rema, parece que você não sai do lugar. Rema, parece que você não sai do lugar. E você quer ver quando você pega e fala assim para os jovens 30 a mais, vamos para dentro da igreja, aí você vê a lacuna dentro do... Aí fica pior ainda. Aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. Rapaz, que pena. É porque um homem com a visão de tão perto, de tantas situações, de tantas... Não tem como não conversar pouco, não tem como conversar. E toda vez... Quando encontra pessoalmente, conversa, né? De 2, 3 horas, entendeu? É que faltou o lanchinho aqui. Se tivesse um lanchinho, se tivesse um lanche aqui, a gente... Esse pod vai sair cumprido, mas não tem como não ouvir alguém que vê de perto toda essa situação e alguém que viveu tudo isso daqui, entendeu? Então, assim, e tem muito mais para espremer esse homem aqui, que de mais informações, de coisas... realmente que está acontecendo. E para a gente repensar. Entendeu? Não, porque é aquela história que ele falou ali, da gente viver o triunfante assim, achar que está na crista da onda. Não, irmão. O triunfante... sabe? Eu acho que o principal... É a igreja que vencerá. Não, e ela vai vencer, com certeza. É a igreja que vencerá. Ela vai vencer. A despeito de mim, você, comigo, sem você, com você, comigo, sem eu. Comigo, sentigo. Ela vai vencer. Hoje se fala muito desse lance das soft skills, né, das habilidades e tal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Para nossa idade, a melhor soft skill, a melhor habilidade a ser conquistada para nossa faixa etária de quem chegou nos 40 ou já passou, né, Éder? Exato. A melhor soft skill é ser aprendiz. É o melhor comportamento que você, líder de igreja, precisa ter. Foi difícil para mim, ainda é, porque a gente às vezes é muito arrogante, né? Conhece muita coisa, viaja, conhece o mundo e tal, e acha que sabe tudo. Então, se você quer ter uma soft skill legal para o século XXI, seja um eterno aprendiz. Nunca acredite que já conheceu tudo ou que já sabe tudo. E que a sua fórmula é a certa. E que a sua fórmula é a certa. Aprenda sempre. E eu sou capaz de dizer com tranquilidade, aprendo todos os dias com meninos de 10 a 15 anos. Louco isso. Ele agora está nos adolescentes lá. Eu aprendo com esse povo. É outro mundo. É um metaverso. É um metaverso da igreja adventista. Não, e engraçado assim, que a maioria deles, eu peguei eles ali como os gravadores, 10, 11 anos. Verdade. Então, quando eu chego agora lá, é assim, em questão de 2, 3 anos, 4 anos, já mudou totalmente. Eu já fico, meu Deus, mas esse menino já... lá atrás ele pensava... já foi. A intimidade, a conversa que você tinha com eles com 10, 11 anos, hoje você já... e aí? Eu tenho que ser mais cauteloso. Então, assim, bem... Vamos lá, vamos tentar fazer essa parte final assim, mais rápida assim, mas que eu tenho uma outra pergunta. Me veio uma pergunta aqui de um assunto seu. Diga. Um versículo favorito do jovem Rodrigo? Eu tenho um problema, Éder. Versículo, música, livros, eu sou meio de fases, né? Não, então, fases da vida tem versos diferentes. O meu atual o meu atual é esse aqui, ó. Não é porque eu tô ficando velho, não, tá? Vocês vão até rir, mas é o de Isaías 46:4. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei.
Eu gosto desse verso nesse momento da minha vida, porque chega uma fase em que eu acho assim que, puxa, a juventude, a nova geração está vindo atrás de mim me atropelando e parece que eu estou ficando obsoleto, Senhor. Sim. Eu já não tenho nada para oferecer e daqui a pouco eu vou ser encostado ali num banco, num canto qualquer aí e vou ficar ali até morrer. E os cabelos brancos chegando, daqui a pouco meus filhos saem de casa. E aí, Senhor, vai ser o que da minha vida? E aí esse verso me consola. E quando ficarem velhos, não se esqueçam, eu continuo sendo o mesmo Deus. Esse é meu verso preferido. Hoje. Legal. Hoje. Porque eu tô Hoje. ficando velho. Daqui um ano pode ser outro verso, né? Não, mas é a verdade de cada um. Verdade. Rodrigo, livro que você recomenda? Esse eu já há muitos anos gosto dele. É um livro do Brendan Manning chamado O Evangelho Maltrapilho. Evangelho Maltrapilho. Mostra um Jesus real. Um Jesus do sofredor. A ideia das bem-aventuranças fazendo a diferença. O céu e o paraíso é feito para quem é infeliz. Então, esse livro mudou minha vida para sempre. É pra mim, então. É para Ou quem é só pra infeliz. É para quem é infeliz. Exatamente. É. A gente tem pequenas alegrias nesse mundo, mas não é para ser eternamente, né? A gente não consegue ser por muito tempo. Sim. E o Rodrigo, o hobby do Rodrigo? Um cara que viaja muito profissionalmente? Hobby. O que ele faz quando está na hora quando eu livre? estou viajando, é conhecer coisas completamente diferentes. Comida, lugares e eu gosto Culturas. muito de conhecer outras religiões. Então, se eu estou numa cidade, por exemplo, que eu sei que tem lá um templo hindu, por exemplo, eu vou lá visitar, eu vou lá conversar com o guardinha lá. O que vocês fazem aqui? Como é que é os negócios aqui? Como é que funciona? Quais são as crenças de vocês? Esse é meu hobby de viagem. Agora, em casa é ler. Eu gosto de ler, gente. Me faz viajar, né? Viajar sem sair de casa. Sentado viajando. Viajar. Gosto de ler. Personagem bíblico. Eu dei o nome do meu filho Davi. O mais improvável herói da Bíblia. É uma desgraça como ser humano. Mas é impressionante como ele não tinha medo de dizer que estava errado. E que era carente de Deus. Se jogava nos pés de Deus assim com muita facilidade. Senhor, Davi. Moisés também gosto bastante. Era outro também, Moisés, né? Improvável também. Moisés. E era tupetudo, né? Para conversar do jeito que ele Gostava conversava. na briga. Ele. Rodrigão, um hino preferido? Eu gosto de duas músicas. Essas são há muitos anos também. Uma do Fernando Iglesias, até recente, chamada Pedaços. Sei, gosto. Pedaços. E uma muito antiga da Samadelo, chamado Amor Maior. Amor Maior, inclusive, tem um sermão dessa música. Amor Maior, o esposo dela que fez, né, compôs e tal. É algo sensacional, assim. Uma das letras mais poderosas que eu já vi em uma música adventista. E ela já tem, acho que, no mínimo uns 30 anos de existência. São as músicas que eu gosto. Antes de você fazer a sua pergunta, quero fazer uma pergunta aqui. Eu estava pensando hoje à tarde, quando eu vou conversar com o Rodrigo, vou fazer essa pergunta. Rodrigo, o que vai estar escrito na lápide do Rodrigo? Aqui jaz. Qual é o legado que está ficando do Rodrigo? Dizem que legado só pode dizer qual é o seu legado o outro, né? Você Então, mesmo exatamente, é difícil, né? exatamente. Mas assim, que você acha eu que... gostaria que fosse, né? O meu Isso, legado. Vamos lá. Eu gostaria que o meu legado para minha família, para os meus filhos principalmente, fosse de um Rodrigo que, de tudo que foi possível fazer, fez da melhor forma possível. Não foi perfeito, o Rodrigo não é perfeito, pelo contrário, terrivelmente imperfeito e pecador, mas não se poupou. Eu não me poupo. Isso não é um autoelogio de forma alguma, mas eu durmo muito pouco. Intensivo. Muito intenso, tenho pressa, sou ansioso, queria que minha igreja fosse outra, diferente, queria que
cada pessoa desse mundo que sofre tivesse aqui dentro. E eu, às vezes, muito atabalhoadamente, tento fazer essas coisas funcionarem. Às vezes dão certo, outras não. Mas na minha lápide tem que estar escrito isso. Ele tentou. E mais uma antes Ele da tentou. sua última Isso pergunta. eu posso dizer, eu tentei. E o Rodrigo de agora, se encontrasse o professor Rodrigo lá no CAC... Do CAC! Do CAC, o que ele falaria? Para aquele menino lá atrás, do CAC. Cara, é muito tensa essa história, porque eu fui demitido do CAC. Vem aí, parte 2, brincadeira. Cara, você tocou no assunto. Nós vamos guardar isso aqui para um outro episódio. Mas eu fui demitido do CAC. Em poucas palavras ainda também. Não Foi. vamos dar muito spoiler no próximo E episódio. no dia que eu fui demitido, foi numa sexta-feira, inclusive. Eu não consegui fazer o Porto Sol naquele dia. Eu cheguei à conclusão que eu era coordenador de jovens e era envolvido nas coisas da igreja. Era radialista da Novo Tempo. E quando eu cheguei em casa aquele dia, eu falei assim, eu nunca mais quero atuar na igreja. Então, eu gostaria de ter uma chance, se pudesse voltar no tempo, no túnel, né? De naquele pôr do sol... Que nem a IA ultimamente, assim, né? Sentado o Rodrigo de hoje e o Rodriguinho, aquele no sofá, triste na sexta-noite, chutou o balde, não queria nem saber. Eu queria poder sentar aquele Rodrigo na minha frente e dizer assim, meu filho, hoje começa a sua vida. E o Rodrigo, naquela sexta-feira, só tinha voado uma vez de avião e tinha sido para Cuiabá. O Rodrigo conhecia Malemar, Mato Grosso do Sul, naquele dia, naquela sexta-feira à noite. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para ele assim, meu amigo, você vai conhecer 25 países em breve. Fica calmo, se aquenta, se aquete o coração, vai dar tudo certo. Dorme que passa. Deus não vai te desamparar. Amém. Esse trecho aí que você relembrou é... Amém. Eu fui um professor de muita gente aqui do bairro Mumbai, Foi, exatamente. Mas pouca gente sabe desse trecho ruim, assim. Exatamente. E depois a pessoa que me demitiu se arrependeu, me procurou. Hoje é minha amiga pessoal e tal, na época. Mas foi muito trágico para mim. A minha fé ali quase foi pro buraco. Deu uma estremecida? Foi. Tá bom. Era uma curiosidade pra gente. Uma curiosidade que a gente tem colocado no nosso podcast. Eu não servia para ser... Hoje eu vejo que eu não servia para ser professor. Fala, meu irmão. Gente, infelizmente vamos ter que encerrar. Infelizmente, não tem como. A gente poderia... Ficou cumprido esse mensagem. Não, ficou cumprido esse episódio aqui, mas não tem como não ver a visão nos olhos do Rodrigo. Sim. Ver a visão que ele tem do mundo, da igreja adventista, dos desbravadores, onde ele anda pelo... Graças a Deus, graças a Deus. Que você acabou de falar aqui, né? 25 países. Eu já falei para ele, quantos passaportes você já tem carimbado? Frente, trás. Agora nenhum, né? Agora nenhum, né? Perdeu agora na última viagem. Ô, dó. Inclusive vai ser um terceiro episódio. Esse vai ser boa. Tô falando, dá uma série, o Rodrigo Durval dá só uma série. Vai lá, pergunta pra ele pra nós. Assim, depois Rodrigo, tudo, né? Mas é legal, porque vocês são muito amigos, daí vocês também levantam muito minha bola. Ele é isso. Gente, não é tudo isso, não. É bom ter amigos. Fica a dica. Viu? Tem que ter relacionamento, né? Andar junto. Rodrigo, a gente tem um momento agora que você pode deixar uma mensagem especial para os nossos amigos que estiveram nos acompanhando até aqui. Até aqui, né? Valentes, hein? Valentes. Dá uma mensagem para esses amigos aí. Por isso que é podcast. Por isso que é podcast. Minha mensagem para vocês é... A gente nunca vai conseguir encontrar na igreja esse lugar de paz, né, de acolhimento, de amizade, como talvez a gente espera que a gente encontre. Porque, na verdade, Deus espera que a gente também seja esse lugar. Então, quando a gente lê os textos de Paulo dizendo que nós somos o corpo de Cristo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu gosto muito dessa mensagem, porque, na verdade, a gente às vezes reduz a ideia desse sermão de que eu sou o corpo do templo do Espírito Santo e tenho que cuidar do corpo, né? E não comer isso, não comer aquilo e tal. Quando, na verdade, a ideia de corpo é muito mais profunda. Você é o corpo porque você é a igreja ambulante. Você é uma igreja que anda pelas ruas. Então, a igreja que você não encontra é também a igreja que você não é. Então, seja a igreja. Não fique aqui apenas, né? Às vezes eu gosto
desabafos, mas eu sempre, quando repenso esses desabafos, eu me lembro que eu tenho que ser essa igreja que eu espero que seja. Eu tenho que começar por mim, eu tenho que começar pelas minhas atitudes. Quando eu voltei para a igreja, num sermão do pastor Bulhon, ele pregava sobre o filho pródigo, e a Tota Lessa cantou Um Lindo País naquela noite, no ginásio do Guanandizão, do Moreninho, perdão. E eu chorei muito, voltei para a igreja naquela noite, chorando muito. Encontrei um amigo, o César, e o César sabia da minha história. Ele disse assim: Rodrigo, nunca mais saia da igreja acusando as pessoas do que elas não fizeram por você. A partir de hoje, acorde todos os dias se perguntando o que você pode fazer por outros Rodrigos que você encontrar pelo seu caminho. Esse tem sido o meu lema. Nem sempre encontro aquilo que eu gostaria de encontrar, mas tento, nas minhas limitações, oferecer aquilo que eu não encontro. E espero que em mim alguém enxergue Jesus e encontre paz. Amém. E fique essa mensagem para quem está assistindo o podcast. Amém. Rapaz, esse homem tem que voltar de novo aqui para a gente continuar a conversa. Meu copo de água tá Esse homem tem que voltar aqui. Eu estou fazendo de conta. Gente, é o seguinte, para encontrar o Rodrigo, é na Igreja Central, quando ele estiver no Brasil. Eu tenho uma classe Quando lá, ele tá? tem. Eu sou professor de escola sabatina. E essa que você classe, for lá, e, ó, convidado. eu sigo eles, esse menino aqui vale a pena. É legal, Mas legal. Um dia que você for na Igreja Central, é Rua Marechal Cândido Mariano. Rondon 2099, eu acho. Pronto. 2099. Lá ele está aos sábados de manhã, quando você encontrar ele no Brasil, ele vai estar por lá. Mas aqui o Pó de Bairro continua aqui no bairro Mambaí, Avenida Salgado Filho, 602. Os cultos sábado de manhã começam às 8h50, domingo 19 horas. e quarta-feira. 19h30. Exatamente, aí. quarta-feira, 19h30. Tamo junto. Então, estamos aí. Segue as nossas redes sociais. Isso aí. Depois vai estar na descrição também a empresa do Rodrigo, o Instagram dele também, que é um grande Posso profissional, deixar um meu grande Pix amigo. também? Pode. Não quer dizer que vai acontecer, mas pode sim. E vamos embora. Pompeuzão, Pompeu, valeu. valeu. Wesley, valeu. tá aí? Isso tá aí na cadeira do lado. Mas tá bom, tá sempre aí. Um abraço, pessoal. Valeu, até o Valeu, próximo gente. episódio. Valeu. Valeu.